Capítulo 265, 31. Persistência de dados com Sclit em Flutter, backup e restauração de dados. A persistência de dados é um aspecto crucial no desenvolvimento de aplicativos. Ao criar um aplicativo usando Flutter e Dart, uma das opções disponíveis para persistência de dados é o Sclit, um mecanismo de banco de dados SQL embutido. Neste capítulo do nosso curso e-book, vamos explorar como implementar a persistência de dados com Sclit em Flutter, com foco especial na realização de backup e restauração de dados. Sclit em Flutter. Sclit é uma biblioteca em linguagem C que fornece um banco de dados leve baseado em disco que não requer um processo de servidor separado e permite acessar o banco de dados usando uma variante não padrão da linguagem de consulta SQL. Com o pacote Sclit em Flutter, você pode facilmente manipular bancos de dados Sclit, adicionando a dependência Sclit. Para começar a usar Sclit em seu projeto Flutter, você precisa adicionar a dependência. No arquivo pubscflit, 2.0.0 mais 3, menor que /prespec.yaml, adicione a seguinte linha sob a seção de dependências, pri maior que, dependências, Flutter, SDK, Flutter, maior que, em seguida, execute Flutter packages jet no terminal para baixar a dependência, criando o banco de dados Sclit. Para criar um banco de dados Sclit, você precisa definir o caminho do banco de dados e a versão, e então chamar a função OpenDatabase. A função OpenDatabase recebe como parâmetros o caminho e a versão do banco de dados, e um callback on create que é chamado se o banco de dados ainda não existir. Backup de dados. Para fazer o backup de dados em Sclit, você precisa copiar o arquivo de banco de dados Sclit para um local seguro. O Sclit armazena todos os dados em um único arquivo de banco de dados. Portanto, para fazer o backup, você pode simplesmente copiar o arquivo de banco de dados para outro local. Você pode fazer isso usando a biblioteca path_provider para obter o caminho do diretório de documentos e a biblioteca Dart.io para copiar o arquivo. Restauração de dados. Para restaurar os dados, você precisa copiar o arquivo de backup para o local original. Você pode fazer isso usando novamente a biblioteca path_provider para obter o caminho do diretório de documentos e a biblioteca Dart.io para copiar o arquivo de volta. Depois de copiar o arquivo de volta, você precisa reabrir o banco de dados para que as alterações sejam refletidas. Conclusão: a persistência de dados é um aspecto importante no desenvolvimento de aplicativos, e o Sclit oferece uma solução robusta e leve para isso. Neste capítulo, exploramos como implementar a persistência de dados com Sclit em Flutter, como fazer backup e restaurar os dados. No próximo capítulo, vamos explorar como usar o Sclit para realizar operações CRUD, create, readd, update, delete. Em conclusão, o Sclit é uma ferramenta poderosa para persistência de dados em aplicativos Flutter. Com ele, você pode armazenar dados localmente no dispositivo do usuário, permitindo que seu aplicativo funcione mesmo offline. Além disso, a capacidade de fazer backup e restaurar dados pode ser crucial para evitar a perda de dados e garantir a continuidade do serviço para seus usuários. Esperamos que você tenha achado este capítulo informativo e útil para o seu aprendizado. Fique à vontade para entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou comentário. Estamos ansiosos para vê-lo no próximo capítulo.